E aí, pessoal, a real sobre o campeonato. O que mexe a derrota do Botafogo para o Corinthians, que a gente falou ontem à noite. Vamos falar sobre a tabela. Existe chance do Grêmio ganhar o campeonato? O que é preciso para fazer isso? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Mas agora a hora é do sabor e as imagens falam por si. O grande parceiro, a Fazenda Maldonado, tá chovendo em Porto Alegre, é dia daquele churrasco. Amanhã vamos dar uma olhada na final da Copa do Brasil com os cortes nobres da Fazenda Maldonado. Na descrição do vídeo você tem o WhatsApp tanto em Floripa como também em Porto Alegre para você levar para sua casa os cortes nobres da Fazenda Maldonado. Você tem o seu churrasco, um kitzinho montadinho, então é só botar no fogo e tá feito o churrasco. Fale com o Anderson, fale com o Jader e tem a Fazenda Maldonado na sua casa. Gente, com a tabela aberta aqui. O Botafogo teve ontem a sua terceira derrota consecutiva. Mesmo assim, o Botafogo mantém 7 pontos para o Palmeiras e 8 para o Grêmio. Depois o Bragantino com 42, o Fluminense, o Atlético Paranaense, o Flamengo. Acho que o Fortaleza já não conversa mais sobre isso. A distância para o Flamengo é de 11 pontos. O campeonato passa pelo Botafogo, gente. É preciso dizer. Porque o Grêmio e até mesmo o Palmeiras tem ainda a Copa Libertadores, aí tem o Bragantino, que em tese joga só o campeonato, mas o campeonato passa pelo Botafogo. É preciso olhar a tabela do Botafogo muito mais do que a tabela do Grêmio, do Palmeiras e do Bragantino. E é preciso aqui fazer uma análise exata para não também passar a ideia de que é fácil resolver. O Grêmio tem uma obrigação, ou duas, seguir com o mesmo resultado em casa, são 6 jogos em casa, mas mudar completamente a rotina fora de casa. O Grêmio precisa ganhar os jogos fora de casa e não um, tem que ganhar vários jogos. Vários jogos. O Grêmio tem jogos interessantes? Tem. Tem jogos para se ganhar? Tem. Mas o campeonato mudou a rotina. Os times de baixo também estão desesperados. Então, olha só. O Grêmio tem um jogo duríssimo contra um adversário em tese direto, que é o Fortaleza, na próxima semana. O Botafogo, por exemplo, tem o Goiás em casa na segunda-feira da outra semana, no dia 2 de outubro. O Goiás, descansado o Botafogo, vai ficar 10 dias parado, joga contra o Goiás. Quer dizer, é difícil a gente resolver isso aqui. Nós vamos estar, por exemplo, no papo de gremista para gremista ao vivo e o jogo do Goiás vai estar rolando. Então, aqui é difícil. O que o Botafogo tem? O que pode acontecer com o Botafogo? O Botafogo, por exemplo, depois tem o clássico contra o Fluminense, no mesmo momento em que o Grêmio terá o clássico contra o Internacional. O Grêmio tem agora 2 jogos fora. O Grêmio tem o Fortaleza e depois o Grêmio tem o Inter, sendo que tanto o Botafogo quanto o Grêmio pegam Inter e Fluminense logo depois da disputa das semifinais da Libertadores. Ou seja, um em depressão e um com a cabeça na final. Depois o Grêmio recebe o Atlético Paranaense e o Botafogo vai jogar com um rebaixado América Mineiro lá. Como que o América vai fazer o enfrentamento? Depois o Botafogo recebe o mesmo Atlético Paranaense e o Grêmio vai pegar um São Paulo, que também ou vai ser campeão, acredito que seja o campeão da Copa do Brasil. Ou seja, os jogos para o Grêmio são, nas próximas rodadas, mais difíceis do que os jogos do Botafogo. Mais difíceis. O que dá conta de que o Grêmio precisa mudar a sua rotina e de que essa tendência de queda do Botafogo se confirme em jogos. E eu falo aqui em 2 especialmente. O próximo jogo contra o Goiás, e, obviamente, o jogo fora contra o América. Que são jogos que, de alguma maneira, podem comprometer a campanha. É nestes jogos que tu perde campeonato. É o jogo contra o Santos, do Grêmio, que o Grêmio perdeu fora. Que se tivesse aqui, poderia estar com 46, olhando para o Botafogo de forma mais contundente. A rodada, que deve ser definidora do processo todo,
Se o Grêmio conseguir mudar a sua rotina, a grande rodada será na 33ª rodada, quando, no dia 8 de novembro, Grêmio e Botafogo se enfrentam. Tem muito campeonato. Mas, se nós conseguirmos segurar... Ontem eu disse é ponto a ponto. Por que eu disse? Porque já esteve em 16 essa distância aqui. Em 14, especialmente. E a distância hoje é em 8. E o Grêmio tirou 6 pontos sob crítica. Sob crítica. Perdeu por 7. E tirou 6. A diferença foi de 14. E o Grêmio tirou 6. E faltam 8. Só que esses 8, o campeonato vai terminando. Então, tu precisa um pontinho. Vamos dar um exemplo, tá? Empata com o Fortaleza e eles perdem pro Goiás. Tiramos 1. Depois eles jogam fora com o Fluminense e nós com o Inter. Eles empatam com o Fluminense e nós ganhamos do Inter. Tira mais 2. O único jeito é esse. Jogo a jogo. Calma sempre. Na última rodada, vamos considerar que o jogo do Fluminense, do Corinthians tenha sido, nas últimas duas rodadas, o Grêmio tirou 4 pontos. O Grêmio venceu o Palmeiras, eles perderam pro Corinthians, o Grêmio empatou com o Corinthians e eles perderam o jogo deles pro Atlético. Considerando que o Corinthians tenha sido o jogo da última rodada, que na verdade é um jogo atrasado. Então ali foi 4. Poderia ter sido 6, mas foi 4. E aí é que tu começa a construir. Eu vi atentamente hoje pela manhã essa tabela e acho que realmente é muito difícil, porque o Botafogo tem jogos melhores que os jogos do Grêmio. Melhores. E isso faz com que a tarefa do Grêmio seja ainda maior. A regra é manter o que está fazendo em casa, criar uma nova rotina fora e olhar para o Botafogo esperando que essa queda de rendimento se dê consequência. Essa que é a lógica desse campeonato. Mesmo assim, tu tem o Palmeiras, tem o Bragantino, que também vão jogar. O campeonato é duríssimo. E se tu tiver esse entendimento, olhando para frente, com essa ideia, a vaga da Libertadores direta vai cair no colo do Grêmio. Mas o que me passa do jogo de ontem do Botafogo, e isso é muito bom pro Renato, é que o Renato vai segurar essa corda esticada, porque o Grêmio agora começa a ver uma esperança. E isso faz com que não desmobilize, o que é importantíssimo para a gente seguir a nossa caminhada rumo à tentativa de título, mas óbvio, a vaga direta na Copa Libertadores da América. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.